Quero saudar a todos e todas que nesta manhã de domingo ouve e também vê esse culto que a Igreja Evangélica Congregacional de Vicente Carvalho oferece a Deus nessa manhã de Páscoa, nessa manhã que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É um dia muito especial para a Igreja do Senhor Jesus em toda parte, em todo lugar, porque hoje comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, aquele que esteve na cruz, aquele que morreu, é aquele que na manhã de domingo, ele ressuscitou e ele vivo está. Por isso, a Igreja do Senhor em toda parte, em todo lugar, onde ela se encontra, ela nesta manhã, ela louva o Senhor, ela canta hinos e cânticos de louvor a Deus por esse dia tão especial para a Igreja de Jesus Cristo. Então, quero convidar você a estar junto conosco nesses momentos em que nós estamos aqui nesta manhã, neste culto especial, louvando e agradecendo o nome do Senhor por essa data, por essa ocasião. Nós que somos pertencentes a esta igreja, mas sabemos, essa igreja chamada Igreja Congregacional em Vicente Carvalho, mas esse culto, ele vai por toda parte, para os membros da igreja, para quem não são membros, para pessoas que estão espalhadas pelo Brasil afora e mesmo fora do Brasil. Então, o alcance dessa mensagem, o alcance desse culto, é um alcance universal. Louvado seja o Senhor por esse dia, por esse momento e por essa hora de culto. Convidamos você a estar conosco a partir desse momento. Oremos. Pai amado, neste momento, ó Deus, nós queremos te agradecer pelas inúmeras bênçãos, Senhor, que tu tens nos concedido, ó Pai. E neste momento, ó Deus, que estamos aqui reunidos, ó Deus, nesse culto que ora se inicia, ó Pai, nós queremos te pedir, Senhor, a tua bênção e que tu possas, Senhor, aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus. Obrigada, ó Deus, por tudo quanto tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor para conosco, porque um dia, Senhor, tu morreste, ó Deus, mas ressuscitou, ó Pai, e nós queremos te agradecer, Senhor, por esse sacrifício feito, Senhor, ali na cruz do Calvário, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre cada um de nós nessa manhã, de todos que nessa manhã se encontram conectados conosco, nesse domingo da ressurreição, domingo da Páscoa do Senhor. Nós vamos entoar o hino de número 438 do nosso Salmos e Hinos. E aí onde você está, na sua casa, você pode abrir o seu hinário e juntos cantarmos esse cântico, esse hino de número 438 do nosso Salmos e Hinos. Por nós padecer.
Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Ah, que é mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós assim confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. E aí em casa, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. De volta, mais uma vez, agora nós queremos juntos fazer a leitura que se encontra lá no Salmo 118. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 e 2, depois o 16 ao 17 e, finalmente, no 22 ao 23. Juntos, onde você está aí na sua casa, nós aqui, vamos fazer essa leitura, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor é maravilhoso e é Ele que nos deu o seu Filho, que derramou o seu sangue por nós ali naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Amém. Estamos felizes de poder estar aqui, mais um dia, mais uma manhã de domingo, podendo se alegrar na presença do Senhor, poder falar a palavra dEle, poder cantar cânticos em seu nome e, especialmente nesse domingo, ter o nosso coração grato, porque estamos relembrando o momento em que Jesus entregou o seu Filho na cruz do Calvário, e esse Deus, Ele morreu para que cada um de nós pudéssemos ter a vida eterna, a vida em abundância, por conta desse sacrifício. E nesse domingo nós estamos lembrando a ressurreição desse Senhor, desse Deus que está vivo, desse Deus que é majestoso, desse Deus que merece toda a nossa adoração. Então eu vou pedir para você aí que está em casa, na mesma alegria que eu estou aqui junto com a Márcia, com o Murilo, adorando ao Senhor, com os meus irmãos que estão aqui, vamos cantar a Deus, amém? Se derrame ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Ele é merecedor de toda adoração. Amém? Cante conosco. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez.
vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso, Deus, és formoso, Senhor. Aleluia. Somos gratos ao Senhor por esse sacrifício de amor, por essa entrega que Ele deu, que Ele fez por cada um de nós. Vamos continuar adorando ao Senhor e dizendo com os nossos corações abertos que na nossa vida a presença dEle seja cada vez maior, que a cada dia que passe a presença do Senhor ela se torne um percentual muito maior do que nós mesmos, maior do que a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos quereres, que reine o Senhor em nossas vidas, amém? Vamos cantar. Mais de ti, muito mais de ti, Senhor. De mim,
mais de ti, Senhor, mais de ti. Cante menos e menos de mim. De mim, muito menos de mim, Senhor, e menos de mim, Senhor, e menos de mim. Declara aí, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Servos de todos os irmãos. Cante conosco, mais de ti, muito mais de ti, Senhor, mais de ti, menos de mim e menos de mim. De mim, muito menos de mim, Senhor, e menos de mim, oh Senhor, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Certamente essa é uma Páscoa diferente, uma Páscoa como jamais nós pudemos imaginar, como jamais pudemos pensar. Uma Páscoa sem templos, sem encontros, uma Páscoa sem sentar-se juntos, uma Páscoa em que cada família se encontra em sua casa participando de um culto à distância, em que cada um está no meio dos seus familiares,
dos seus parentes, dos seus íntimos. No entanto, é importante frisar aqui nesta manhã que a Páscoa, como os israelitas celebravam, a festa da Peshá, era uma festa da passagem, que era, antes de tudo, uma festa familiar. Uma festa para ser celebrada em casa, onde nas primeiras 2 noites, somente na primeira em Israel, era realizado um jantar especial. E, por meio desse jantar, celebrando os eventos passados, celebrando a libertação, celebrando a história do êxodo do Egito, através de uma história, de uma narrativa, eles faziam as leituras das bênçãos de Deus, das histórias chamadas Haggadah, das parábolas, das canções judaicas, e durante a celebração, durante a refeição, se comia o pão asmo, as ervas amargas. Era assim que se celebrava a Páscoa na antiguidade entre os israelitas. Dessa forma, nós estamos hoje, Igreja de Jesus Cristo, participando da Páscoa como os israelitas às vésperas de deixar o Egito. Estamos reclusos em nossas casas, esperando também que uma praga passe, que o sopro do divino leve para distante esse mal que assola não apenas o nosso país, mas assola o mundo inteiro, proibindo as pessoas de se locomoverem, de se deslocarem, de sair daqui para ali, privando-nos da liberdade de ir e vir, de voltar às nossas atividades de cada dia, de encontrar as pessoas, de abraçar, de sorrir e cumprimentar, mas cumprimentar não com aceno de longe, mas com um aperto de mão, com um abraço, com um beijo. Hoje estamos assim, nesse impedimento. E lendo a Escritura, e hoje a Escritura que eu quero ler é o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver uma cena que fala de Jesus Cristo, que foi e é o nosso Cordeiro Pascal, da sua ressurreição, da narrativa da sua ressurreição, contada por todos os evangelistas, contada por Mateus. E ele nos diz assim, que ao findar o sábado, capítulo 28, versículo 1, desse evangelho de Mateus, ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão.
Todos os evangelistas narram essa última cena, narra essa ressurreição de Jesus, narra a paixão e narra a morte. Esses eventos finais desses últimos dias de Jesus em Jerusalém é uma narrativa que passa pelos evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas, principalmente esses sinóticos, oferecem informações detalhadas sobre a hora e o lugar do sepultamento de Jesus. José de Arimateia, que retirou Jesus do madeiro pouco antes das 18 horas da sexta-feira, porque a partir dali se daria o início do sábado, dia da preparação para a Páscoa. Algumas mulheres tinham vindo com Jesus desde a Galileia. E esses detalhes mostram para nós, sugerem para nós, que as mulheres eram pessoas de confiança para testemunhar a ressurreição, porque elas estavam acompanhando esses eventos desde o início. Elas são convencidas de que Jesus está morto. Elas vão ao túmulo para ungí-lo. A sua fé na ressurreição não é fruto de fantasia, mas algo totalmente inesperado. Quando elas chegam ao sepulcro, veem que a pedra já tinha sido removida. Ao entrar, não encontram o corpo de Jesus. Esses são os fatos. Esses são os acontecimentos. Mas qual o significado? O que isso significa? E no sepulcro elas encontram um anjo. Segundo Lucas, são 2 anjos. E ali eles estão em vestes fulgurantes que lhes interpretam o significado desses fatos inexplicáveis. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem. A mensagem clara, a mensagem objetiva. E elas são convidadas a lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo e as palavras da Escritura. E daqui para frente, a palavra de Jesus Cristo e a palavra da Escritura, elas têm o mesmo valor e o mesmo significado. Os apóstolos, ao ouvir esse testemunho das mulheres, eles não acreditam naquilo que eles ouvem. Voltando do sepulcro, elas anunciam essas boas novas aos 11, mas eles não dão crédito. Não foram capazes de crer no testemunho daquelas mulheres. E dizem assim que tais palavras pareciam para eles como se fosse um delírio. E não acreditaram nelas, diz Lucas capítulo 24, do versículo 11. Não acreditaram de forma nenhuma nelas. Naquele tempo as mulheres não podiam dar testemunho, ou o seu testemunho não tinha valor legal, não valia legalmente. Mas elas estavam transmitindo uma boa nova. A ordem de anunciar a ressurreição de Jesus Cristo é uma ordem que Jesus Cristo dá a todas as pessoas, sem distinção de gênero, de ser homem ou de ser mulher. Essa boa nova, ela vai pedir uma mudança total na mente, no coração, na cabeça das pessoas. Deviam a dar crédito a quem dentro da sociedade daquele tempo e do nosso tempo não merecia crédito nenhum. Jesus está mudando isso. Jesus está mudando esses valores. A ressurreição de Cristo, ela vai subverter todos esses valores, tudo aquilo que era assim que funcionava naquela sociedade. Lucas, ao falar sobre isso, ele vai nos dizer que Pedro vai ao túmulo, encontra o vazio e volta para casa, mas não chega a crer. Ele fica apenas surpreso com aquela situação. Então os anjos, eles falam
as mulheres. E é a primeira coisa que nós destacamos aqui desse texto. A primeira coisa que falam é isso: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Essa é a primeira palavra da ressurreição. Esse é o primeiro testemunho. E ali estavam aquelas mulheres que divergem entre evangelista para evangelista. Em Mateus, elas são Maria Madalena e a outra Maria, que era a tia de Jesus. Segundo Marcos, são as duas e mais Salomé, mãe de Tiago e de João. Para Lucas, são essas duas primeiras, mais Joana, que era mulher de uma esposa de um funcionário herodiano, chamado Cusa. João, ao falar sobre isso, ele só diz que foi Maria Madalena. Nenhum dos evangelistas se arrisca a descrever o fato da ressurreição. Nenhum deles a presenciou. Só pode dizer e só pode falar sobre o ressuscitado. O ressuscitado, aquele que foi visto ressuscitado. É desse ressuscitado que eles dão testemunho. Mateus é o que retrocede mais, porque ele vai dizer que um terremoto removeu a pedra e um anjo estava ali assentado sobre ela e que os guardas fugiram. E quando as mulheres chegam, encontram a sepultura aberta. E é interessante também, para nós avaliarmos, em todos os momentos cruciais do ministério de Jesus, os anjos, eles estão presentes. No seu nascimento, lá estavam eles, anunciando os pastores, dando as boas novas do nascimento de Jesus. No sofrimento no Getsêmani, naquela hora mais agoniada, naquela hora em que a mente e o coração de Jesus estava mais entristecido, diz Lucas que um anjo foi ali confortá-lo. E na sua ressurreição, aqui estão os anjos de volta para anunciar que ele está vivo, que ele vive. Então, a palavra do anjo para essas mulheres é essa palavra de dizer: não temam, Jesus não está aqui, ele ressuscitou como ele havia dito. E Mateus nos diz que os discípulos não prestam atenção naquilo que eles estão ouvindo. Mas Jesus também previne uma coisa importante: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós na Galileia. Ele disse que todos aqueles eventos acontecidos nessa semana, que começou domingo passado, e foi ao longo de toda essa semana, ele diz: olha, é necessário que todas essas coisas aconteçam, que ele seja entregue aos sacerdotes, que seja entregue ao poder romano, que seja traído, que sofra todo tipo de tortura, que seja crucificado e morto. No entanto, apesar de dizer essas palavras, ele diz: mas vocês vão para a Galileia, que lá eu vou encontrar vocês. E deixa essa janela aberta, essa visão para dizer que a morte não era o fim. Ou seja, Jesus que ia ser crucificado marca com sua igreja, com seus discípulos, um encontro pós-pascal. Eles não prestaram atenção nisso. Estavam aflitos, estavam desesperados, estavam atônitos. Todos aqueles acontecimentos mexeu muito com eles. E eu penso que nós também somos assim. Jesus nos fala o tempo todo, nos adverte dos acontecimentos, dos eventos, envia mensagem para nós, por meio das escrituras que nós temos, por meio da pregação que nós ouvimos, por meio de uma mensagem lida num bom livro, por meio de uma mensagem por uma rede social, por uma mensagem no rádio, por um outdoor,
enfim, por um companheiro de trabalho, por uma pessoa amiga que nos liga e nos dá uma palavra, e aquela palavra é uma palavra que vem da parte de Deus, e aquela pessoa que nos fala como se ela fosse, naquele momento, um anjo de Deus, nos trazendo uma palavra de ânimo e de alento, e às vezes a gente não presta atenção nessas coisas. A gente pode esquecer, e a gente não pode dar atenção, mas nós não podemos esquecer jamais que o Jesus Cristo a quem nós servimos é aquele que não esquece nenhuma das suas promessas. Então, a notícia da ressurreição aconteceu primeiro para as mulheres e depois para os homens. A ressurreição é confirmada e também ela é uma confirmação de que, para Deus, uma vida vivida como Jesus Cristo a viveu é uma vida vitoriosa. Deus o ressuscitou. Então, em torno dessa boa nova, surgiram as comunidades, surgiram as igrejas. Então, crer na ressurreição de Jesus é voltar para Jerusalém, reunir a comunidade, reunir aqueles que são irmãos e partilhar dessa notícia maravilhosa sem medo de ninguém, sem medo naquela época e aquelas mulheres e aqueles discípulos, sem medo dos judeus, sem medo dos romanos, sem medo de ninguém. E receber a força do Espírito Santo para ser porta-voz, para testemunhar, para anunciar, abrir as portas e anunciar essas boas novas a todas as pessoas, ter a coragem de dizer, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, como mais tarde eles diriam. Então, é crer que Deus é capaz de tirar vida da própria morte. É crer que o mesmo poder usado por Deus para tirar Jesus Cristo da morte é o poder que opera também em nós e nas nossas igrejas. É o poder que opera nas nossas vidas. Então, essa foi a primeira palavra do anjo. Ele ressuscitou. A segunda palavra é a palavra que diz assim: vocês agora que sabem que ele ressuscitou, vão depressa. Vão e anunciem, vão e testemunhem. E essa palavra às mulheres é o início daquilo que seria a missão da igreja. Ou seja, ouviu o evangelho, ouviu a palavra, ouviu que ele ressuscitou, ouviu que ele está vivo, agora vá depressa. E vá depressa por quê? Essa mensagem tem que ser divulgada mundo afora. Isso tem que ser anunciado ao mundo inteiro. As pessoas têm que ouvir falar sobre isso. Aqui está o embrião, aqui está os primórdios da missão cristã, que é dizer e é falar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aquelas mulheres são as primeiras, pela palavra que ouviram ali, as primeiras missionárias, porque elas têm que sair dali levando esse anúncio. Primeiro partir e dizer aos discípulos e anunciar a ressurreição, para que eles pudessem ir encontrar com Jesus novamente. Porque o Senhor tem um encontro com a sua igreja, e esse encontro não pode ser adiado. Aqui expressa também essa palavra que há um caráter de urgência na mensagem do Evangelho. O tempo é precioso, o tempo é curto, nós não sabemos o dia de amanhã, não podemos perder tempo nenhum, cada minuto é importante. A missão da igreja é tornar conhecida a palavra anunciada por Jesus Cristo. Porque essa mensagem faz com que a gente experimente a presença libertadora de Deus na nossa vida, na vida de cada um. Essa é uma palavra que nos leva e deve nos levar a cantar.
como aquele canto que diz: quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Deus? Então, estamos aí para, sem medo, como aquelas mulheres, sem medo, ir e anunciar: Jesus Cristo ressuscitou. E a terceira coisa dita às mulheres, que saia agora dos lábios de Jesus: não temais, eu vou adiante de vós. É essa palavra que está aqui no versículo 10. Não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Não temam. As mulheres recebem a palavra de que ele está vivo, recebem a palavra de que precisam comunicar isso com urgência, rápido, depressa, mas ao mesmo tempo recebem essa palavra de conforto: não temam, eu vou adiante de vós. Ou seja, ele não está só mandando, ele está dizendo: eu estou indo também, eu estou com vocês, eu estou junto. A ressurreição de Jesus é a certeza da vitória sobre a morte. Portanto, não temos nada a temer. E quem diz isso, que a gente não tema, é o próprio Jesus Cristo. É aquele que venceu a morte e o inferno. Ele nos assegura vida plena. A missão que temos é realizar essa palavra, realizar no sentido de propagar essa mensagem maravilhosa, encher as pessoas dessa esperança contagiante. Olha, ele está vivo e ele está diante de nós. Nós não estamos sozinhos, nós estamos caminhando, mas nós somos o povo da maior esperança que existe nesse mundo. Uma esperança que vai além de toda e supera todas as esperanças que esse mundo pode apresentar, que é a fé em Jesus Cristo ressuscitado. Então a missão da igreja qual é? Contagiar os outros sobre a esperança, sobre a certeza, a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que caminha conosco. Muitas pessoas às vezes dizem assim: lutei, me sacrifiquei, não deu em nada. Aí vem o quê? Desesperança. E a gente está vivendo um tempo que leva muitas pessoas à desesperança. E por quê? Tantas dificuldades, e essas dificuldades são concretas, meus irmãos e minhas irmãs. O emprego sumiu, o dinheiro está escasso, o dinheiro está circulando pouco, as lojas estão fechadas, e apesar disso a corrupção atinge toda a sociedade. Estamos vivendo um tempo de desesperança. Não acreditamos na ordem política, nem na ordem econômica, nem na educação, nem na segurança. Estamos confusos quanto àquilo que nós ouvimos, e às vezes a gente diz assim: é melhor a gente não ouvir nada disso, porque até mesmo naquilo que se diz tem ideologias por trás, e aí ficamos confusos quanto à ordem da saúde, porque problematiza um problema que é de saúde, se problematiza. Devemos ficar em casa, não devemos ficar em casa? O certo é sair ou o certo é não sair? Politizar o problema, que devia ser só um problema de saúde das pessoas, de saúde pública. Por quê? Porque a gente está diante de uma praga, de um vírus que infecta as pessoas. Esse vírus não é de esquerda nem de direita, ele é um vírus que faz mal à saúde. E pode causar a morte de algumas pessoas. Nesse sentido, ele é um vírus democrático, porque ele não escolhe rico ou pobre. Pessoas que têm sofrido com isso, é democrático. Atinge qualquer um. Não tem classe social para ser alcançado por essa praga. O perigo de letalidade é concreto, é real. E essa é a hora de a igreja
na vanguarda, anunciar: Jesus Cristo é aquele que está vivo e que pode nos libertar de todas essas coisas. Pode nos livrar de todas as pragas que assolam o mundo, dos anjos da morte que circulam e assolam esse mundo por aí afora. Jeremias diz assim, olha: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então é hora da igreja de Jesus Cristo olhar para aquele que nunca decepciona ninguém. A igreja precisa olhar para Jesus Cristo ressuscitado. Queremos ser loucos por essa esperança de Jesus Cristo. Então, neste dia de Páscoa, devemos nos alegrar, porque Jesus Cristo é a nossa esperança, porque Ele está vivo. Ele foi ressuscitado por Deus, e Ele está com a sua igreja, e segue adiante de nós. É Ele que nos conduz, reunidos no templo ou nas nossas casas, em meio às tempestades da vida. Ele vai nos conduzir pelos caminhos seguros. Ele ressuscitou para nos proporcionar uma nova vida, vida plena, vida abundante, vida com Deus. Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, nesse domingo de Páscoa, lembre-se disso, não esqueça disso. Ele está conosco, apesar de todas essas dificuldades que nós falamos. Mas Ele segue adiante de nós, adiante do seu povo e adiante da sua igreja. Oremos. Pai amado, que neste domingo, nesta manhã, em que celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Tu esteja, Senhor, conosco, onde nós estamos, com a Tua igreja, em todo lugar, com a Tua igreja em casa, reclusa, mas que a esperança continue firme, sólida, de que Jesus Cristo ressuscitado é aquele que caminha adiante de nós. É aquele que nos conduz, é aquele que nos leva, é aquele que está conosco, é aquele que segue adiante da sua igreja. Que essa fé, essa convicção e essa esperança esteja no coração de cada um, de cada uma, cada pessoa, que nós possamos firmar o nosso coração nessa certeza, para que possamos vislumbrar dias melhores, porque estamos com aquele que é o Senhor da vida. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. E ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ouvir os escárnios dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada
estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pude ouvir os escárnios dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus morreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu naquela cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus morreu assim. Queremos aproveitar esse momento para alguns anúncios que são muito importantes para a Igreja Evangélica Congregacional de Vicente Carvalho, e temos pelo menos 4 anúncios que queremos destacar aqui desta manhã. E o primeiro deles é: não esqueça de você procurar a igreja de alguma maneira, pelos canais, para que você entregue a sua contribuição, o seu dízimo. A igreja precisa continuar fazendo aquilo que ela sempre fez, que é pregar o Evangelho, e há necessidade de que a gente esteja com os nossos compromissos em dia. Então, pedimos aos membros da igreja, não esqueçam de providenciar o seu dízimo, a sua contribuição. Também lembramos a todos aqueles que estão comprometidos com a campanha de obras da igreja. A nossa igreja, ela estava em obras, nós demos uma parada, quem sabe só até a próxima semana, porque há
umas partes para que a gente possa terminar, que é o sistema elétrico da igreja, a pintura do forro, a iluminação. Muito dessa coisa está quase pronto, estamos quase no final, mas nós precisamos da manutenção das contribuições daquelas pessoas que se comprometeram a fazer isso mensalmente. Então, não deixe de entregar a sua contribuição das obras. E também lembramos da contribuição missionária. Quando a gente está nos nossos cultos dominicais, sempre nos cultos da noite, nós levantávamos as ofertas para a manutenção dos campos missionários da igreja. São 5 campos missionários que nós temos espalhados pelo Brasil afora. Um aqui na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo, o outro em Avelar, Pati do Alferes, 2 na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é um na Copa Vila e outro no Caiobá, e também temos em Pirenópolis, e agora também em Anápolis, onde está o pastor Charles. Esses são os nossos campos missionários. Então pedimos que você não deixe de trazer a sua contribuição, fazer chegar de alguma maneira a sua contribuição missionária. E por fim, a nossa igreja, principalmente nesse tempo que nós estamos passando, nós estamos precisando mais ainda do que antes contribuir para a ação social. A cada 3º sábado de cada mês, o Conselho de Ação Social da Igreja levanta os recursos para que aquelas pessoas que estão cadastradas para receber as bolsas, elas vêm aqui no 3º sábado e elas recebem então aquelas bolsas. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil que a necessidade dessas bolsas, não só dessas que já têm inscrições, mas muitos outros pedidos estão chegando. E a gente vai atender essa necessidade, esses pedidos, vamos atender na medida das contribuições que nós recebemos. Então, muitos irmãos e muitas pessoas já se mobilizaram, mas queremos contar com você também. Faça chegar a sua contribuição e coloque lá assim: é para as cestas básicas, é para a ação social da igreja, para ser entregue às pessoas carentes, às pessoas que estão aí, mais ainda nesse tempo que estamos vivendo, sem recursos, que alguns já não têm mais nada em casa. A igreja precisa chegar junto também dessa necessidade. Então, que você possa observar isso, não é? E que nós possamos juntos fazer o melhor para a obra do nosso Deus. Com isso, nós estamos terminando o culto desta manhã e deixamos com você uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo. Não desanime, mas coloque essa mensagem, essa palavra no coração: Jesus Cristo vive. Nós adoramos a um Senhor que está vivo. Portanto, se alegre aí na sua casa, no seu lar, entre os seus. Agradeça a Deus pela ressurreição de Cristo e que tenhamos todos um dia muito abençoado. Que a presença de Deus seja real e concreta na sua vida, na vida da sua família, e que nós possamos orar também por toda essa situação, para que muito em breve tudo isso tenha passado e nós possamos voltar às nossas atividades, a rever e a abraçar pessoas queridas que nós já nos encontramos com saudade. Então, oremos e que esse culto, então, estará terminado. Você aí na sua casa, onde você está, feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por esse dia e por essa manhã. Pai amado, mais uma vez, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho amado. Celebramos, Senhor, esta manhã gloriosa, quando Ele se levantou da morte, venceu a morte, e aí está Ele ressuscitado como Senhor da igreja, caminhando
adiante de nós, caminhando com a igreja. Ele que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra se cumpre, a profecia se cumpre, e Jesus Cristo está presente conosco nesta manhã e se alegrando com esse culto que nós lhe oferecemos. Que neste dia, Senhor, a tua bênção esteja em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada pessoa, e que o teu nome continue a ser exaltado e glorificado em nosso meio. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, reunidos aqui, reunidos em toda parte, em todo lugar, em cada casa, ó Deus, em cada cidade, em cada estado, em cada país, espalhados por esse mundo todo. Que a tua paz e a tua proteção seja sobre cada família e sobre cada pessoa. E que essa bênção alcance o mundo inteiro. E sejamos todos abençoados por ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.